Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Boa noite. Obrigada. Sei de onde eu tirei bom dia, não. Jeremias 29. Ai, ai. Jeremias 29. Inicialmente vamos ler o verso 13. Nós vamos trabalhar do 1 ao 14, mas nós vamos ler só o 13. Jeremias 29, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, essa noite. Deus, o teu povo, quando voltava cativo do cativeiro, Esdras lia a tua lei e houve choro, houve arrependimento. E nós queremos nesta noite, Senhor, te pedir que ao lermos a tua palavra, o Espírito Santo mova o nosso coração, Senhor. Que a gente possa ter contritamento, que a gente possa ter renúncia, que a gente possa ter entendimento da tua palavra. E nós queremos nesta noite te pedir, Senhor, fala com a tua igreja. Fala conosco, porque nós vivemos tempos tão difíceis, tão angustiosos. E se não for a tua palavra que nos alimenta, o que mais, Senhor, servirá para a nossa alma? Nós queremos te pedir nesta noite, com toda humildade, nos ajuda a entender a exposição da tua palavra. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse versículo é um dos versículos mais usados no meio cristão, né? Eu não sei se é felizmente ou infelizmente, mas nós temos alguns versículos de estimação que as pessoas citam sem nem saberem muitas vezes o que é. E esse versículo 13, ele é muito usado. Principalmente quando vão iniciar um culto, e não tem problema nenhum. Principalmente quando estão num culto de oração. O problema é que poucas vezes é falado do contexto desse versículo. Irmãos, o contexto desse versículo, ele é um texto muito rico. E ele é muito atual para os nossos dias. Eu fico impressionada como a palavra de Deus ela é contemporânea para os nossos problemas, para nossos dilemas, para as nossas dores. E esse versículo que nós lemos, ele é muito atual. Desde já, se nós pudéssemos colocar em uma frase algumas lições do que nós vamos aprender hoje com esse versículo, seria, primeiro, nós precisamos crescer no sofrimento. Segundo, restauração deve vir acompanhado com obediência. Terceiro, os falsos profetas falam o que nós queremos ouvir. Então, para a gente entender o versículo 13, nós precisamos entender o contexto do capítulo 29. Eu sei que a maioria das pessoas aqui já sabem, mas não custa nada fazer uma breve citação de qual era o contexto aqui do capítulo 29. A maioria de nós aqui sabemos que Israel não foi fiel a Deus. Nós sabemos que depois da divisão das tribos, Israel se tornou idólatra, porque Israel começou a seguir reis idólatras. E quanto mais entrava rei ímpio, idólatra, mais a nação de Israel era absolvida por isso. Então, Israel não foi fiel a Deus, Israel tornou-se idólatra, Israel tornou-se místico, Israel tornou-se autossuficiente e por causa disso Deus levanta os profetas. E os profetas começam a dizer ao povo: Israel, volta o teu coração para Deus. Israel, vocês têm fugido do objetivo para que vocês foram criados. Vocês foram criados para abençoar as outras nações.
Vocês foram criados para que o estilo de vida de vocês refletissem Deus e as outras nações fossem atraídos pela forma como vocês vivem. Mas Israel não deu ouvido. E como consequência disso, Deus manda o cativeiro. Para a gente entender melhor, volta a tua Bíblia para 2 Reis, vale a pena a gente ler. 2 Reis 17, do 7 ao 14, 7 versículos. Não sei se na sua Bíblia tem, mas a minha no início tem assim, a causa do cativeiro. Então foi por causa disso que Deus levantou o cativeiro. Aí a Bíblia vai dizer, tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito, não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os viventes, dizendo, voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Pode voltar para Jeremias. Então, aqui está o motivo por que Israel foi levado cativo. Está claro? Nós estamos lendo o livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele profetizou em Israel do ano 627 a 580 antes de Cristo. Todo mundo sabe que antes de Cristo era em ordem decrescente, crescente para decrescente, certo? Então ele profetizou no ano de 627 a 580. O profeta Jeremias, ele começou a profetizar no 13º ano do rei Josias, um rei bom. Inicialmente, o profeta Jeremias não encontrou resistência. Porém, depois do profeta Josias, cada rei era um pior do que outro. Então, ele enfrentou muitos reis maus e perversos. Detalhe do livro de Jeremias. O livro de Jeremias, diferente dos outros livros, ele não é escrito em ordem cronológica. Ou seja, nem sempre o capítulo 10 antecede o 11. Você tem que deixar isso bem claro. Então, o livro de Jeremias, para alguns comentaristas, ele é de difícil leitura, porque ele não é escrito numa ordem cronológica. É tanto que o capítulo 29, a gente precisa entrar nesse contexto, o capítulo 29, qual é o período, Janeide? Era um período em que ele estava vivendo o cativeiro. Jeremias tanto profetizou o cativeiro, dizendo, se ajeitem porque vai vir o cativeiro, como Jeremias profetizou no cativeiro. E esse capítulo 29 é um período em que Jeremias está vivendo o cativeiro, em que Nabucodonosor invade Jerusalém, derruba os muros, leva os utensílios da casa do Senhor, queima a casa do Senhor. É nesse contexto aqui que nós vamos ver esta noite, no capítulo 29, verso 1 e 2, vamos lá, do capítulo 29. São estas
as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. Vamos entender. Já está claro que Deus levantou Nabucodonosor para punir Israel. No ano 597 antes de Cristo, acontece, irmãos, a primeira invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. Porque foram várias, não foi só uma vez. Mas em 597 acontece a primeira invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. Você não precisa abrir, mas lembra que eu falei que não é escrito em uma ordem cronológica. Nós lemos Jeremias 29, mas Jeremias 52, verso 28, vai dizer que quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, é levado para a Babilônia 3.023 pessoas. Essa foi a primeira invasão. Ele levou 3.023 pessoas. Quem eram essas pessoas? Os versos 1 e 2 vai nos dizer. Quem eram essas pessoas? O verso 1 vai nos dizer que era o rei Jeconias e sua mãe. Ou seja, o rei Jeconias, quando sente o clima de invasão, ele simplesmente se entrega como prisioneiro, ele e sua mãe. A Bíblia vai dizer que os oficiais, e entre esses oficiais nós podemos denominar anciãos, sacerdotes, eunucos, príncipes e jovens, entre eles Daniel, Misael, Ananias, que eram levados para serem aculturados à cultura da Babilônia. Nabucodonosor também vai levar os carpinteiros e os ferreiros. Por quê, irmãos? Porque ele queria deixar Israel sem mão de obra. E esses carpinteiros e esses ferreiros iam ser úteis para ele. Mas a Bíblia também diz que ele também leva alguns profetas. A Bíblia vai nos dizer que Ezequiel foi levado, mas Jeremias não foi. Mas tinha outro probleminha aí. Entre esses profetas foram levados também alguns falsos profetas. Vamos falar deles mais na frente. E esses falsos profetas estavam profetizando mentira. Se é falso profeta, é porque profetiza mentira. Mas se é falso profeta, é porque se parece. É muito fácil a gente subir no púlpito e detectar Valdomiro Santiago e tantos. Mas a igreja de hoje está com falsos mestres que sobem no púlpito, que parece, mas não é. E me entristece quando eu vejo o nosso povo postando coisas, aplaudindo e dizendo que homem de Deus. Então, junto com essas pessoas que eu falei, foram também os falsos profetas. E sabe o que era que eles estavam profetizando? O cativeiro vai terminar logo. Entre no contexto. Mas, irmãos, vamos falar um pouco da situação dos cativos. Muito triste. Interessante que a palavra exílio no hebraico significa desnudar no mau sentido. Então, os exilados, eles eram despojados, eles eram desnus de suas riquezas, eles perdiam tudo. Você tem noção do que é você ser levado para um país diferente? O exílio trouxe desamparo, trouxe perda de segurança, trouxe vergonha. Geralmente, o sentimento de um exilado é estar onde não ele quer estar. É um problema familiar, é uma doença, é uma crise financeira, é uma decepção, é a Covid. E 2 sentimentos abatiam os exilados. Primeiro,
separados dos seus familiares. Irmãos, eles estavam longe de casa. Viajar é bom, mas não tem coisa melhor quando a gente volta para a cama da gente. Não é verdade? Que tem hora que a gente quer voltar. Viajar é bom, mas nada melhor do que o cuscuzinho com ovo da gente, com manteiga e café. Não é bom. Estavam longe de casa. Uma nova língua. Você sabe o que é você estar num país que você tem que falar por mímica? Você não domina aquela língua. Um copo com água você não consegue pedir. Você não sabe aonde é o banheiro. Esse povo estava vivendo isso. Novos hábitos. Você sabia que nos Estados Unidos, aqui a gente vê que uma criança, aí faz, oh, coisinha bonitinha. Não é assim que a gente faz? Você não pode fazer isso lá. Porque você já é tido como pedófilo. Novos hábitos. Então tinha esse sentimento deles. Primeiro, separado dos familiares. Mas tinha outro pior. Diz o que era. Os que tinham ido se achavam mais pecadores do que os que ficaram. Imagina, pastor James, tu, Raíssa, Davi e Yasmin. E pastor Rony fica. Gente, que historinha é essa? Não, eu estou em pecado. O que foi que eu fui para merecer? O meu sogro ficou e eu fui? Era esse sentimento que eles estavam passando. Por que, Senhor, eu estou aqui e fulano que é meu primo ficou? E não é assim que a gente faz? Quando vem os problemas, quando vem as... Eu já escutei de crente, sabe de uma coisa, Janeide? Eu vou para o mundo, porque eu vejo meus vizinhos que só vivem numa boa. E eu, depois que fui crente, estou pior ainda. Oh, Janeide, fulano não é crente, vive passeando, vive viajando. Eu quero saber o que é que está fazendo, se está roubando dinheiro. E eu dou o dízimo e não tenho para nada. Era esse sentimento deles. Aí Jeremias, por saber que os falsos profetas estavam dizendo, vai ser rápido o cativeiro, ele escreve uma carta. É isso que o versículo 2 me diz. Mas, irmãos, o que significava essa carta? Significava que Deus, apesar do cativeiro, apesar da dor, Deus estava falando com o seu povo. Deus sempre fala da sua vontade ao seu povo. O nosso Deus não é mudo. O nosso Deus tem boca e fala. O nosso Deus sempre se manifestará, apesar de todas as coisas. Aí é nisso aí que Jeremias vai escrever uma carta. Verso 3, vamos lá. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia... Jeremias escreve uma carta e manda por Elasa e Gemarias. Quem era Elasa e Gemarias? Provavelmente secretário do rei Zedequias. E o rei Zedequias provavelmente escolheu esses dois homens para irem falar com o rei da Babilônia. O assunto não sei. Mas provavelmente ou eles iam pagar impostos ou eles iam tratar da situação dos cativeiros. Provavelmente isso. Jeremias aproveita a ida deles à Babilônia. Talvez fosse o único meio possível. Não existia telefone, não existia e-mail, não existia WhatsApp, não existia que a gente faz um vídeo, não existia YouTube, não existia nada. Jeremias aproveita e manda a carta, para você ver a situação que os cativos estavam, sem notícia alguma. Os presos hoje têm celular dentro do presídio, mas no cativeiro eles não podiam falar com ninguém, porque não tinha como. Estava pior do que os presos. E qual era o conteúdo da carta, Janete? Vamos ler? Verso 4, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos,
o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. É como o pastor Jamerson hoje estava dizendo, a gente tem que aprender a ler as entrelinhas. Porque nada é em vão na Bíblia. Um então, um pois é, um mais, um assim, um portanto. E ele começa dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Jeremias começa revelando a soberania de Deus. Jeremias começa dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias estava dizendo, não sou eu que estou falando com vocês. Quem está falando com vocês é o Senhor dos Exércitos. Os comentaristas vão dizer que todas as vezes que essa expressão Senhor dos Exércitos é citada na Bíblia, é ideia de guerra. É ideia de luta. A ideia disso, o Senhor dos Exércitos, é como se Deus estivesse dizendo, existe uma guerra, existe uma batalha, existe uma luta, vocês são os soldados, mas eu sou o general de guerra. E general vai adiante, general faz todas as articulações, general é o cabeça da guerra, cabe ao soldado somente obedecer. Jeremias estava dizendo, vocês não estão sozinhos, vocês servem a um Deus que é general de guerra, Deus ainda é Deus de Israel. Irmãos, quem luta nossas lutas é Deus. Eu não sei se a gente compreende essas coisas, que o nosso Deus é maior do que todas as coisas, e Ele é o nosso Deus, o nosso general de guerra. Sabe qual foi o problema de Israel? Esquecer que Deus era quem guerreava por eles. E a gente esquece. Quer tomar vacina? Toma, é problema seu. Mas não é a vacina. Não é. O nosso Deus está diante de nós. O Senhor dos Exércitos. Davi em 1 Samuel, quando foi enfrentar Golias, 17:45, diz, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Salmo 46:7, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Jeremias estava dizendo, tão abatidos, tão tristes, tão com questionamento, mas deixa eu dizer uma coisa primeiro a vocês, o Senhor dos Exércitos vai falar com você. Aí ele continua dizendo, o Deus de Israel, a todos os exilados, que quem, irmãos? Eu deportei. Deus é soberano. Jeremias estava dizendo, nem toda força da Babilônia pode fazer algo se não tiver a permissão de Deus. Que tristeza, eu já falei aqui e vou falar. No começo desse mês eu ouvi uma frase de um pregador que já esteve na consciência cristã, que tem descido ladeira abaixo. E ele disse, eu estou em tempo de vomitar esse discurso desse cristianismo ocidentalizado, em que quando acontecem as tragédias, os crentes dizem, Deus sabe todas as coisas. Eu disse, meu Deus, tenha misericórdia da vida desse homem. Eu não tenho a teologia que ele tem, eu não tenho o conhecimento que ele tem, mas eu posso dizer, o meu Deus sabe todas as coisas. Era isso que ele estava dizendo. Que Jeremias estava dizendo, Deus está no controle da situação. Foi permissão de Deus vocês estarem aí. Israel precisava dessa correção. Irmãos, Deus não perdeu o controle de nada. Quando você olha para a história, você vê isso. Deus estava no Éden, quando Eva comeu o fruto e deu a Adão.
Deus estava no Getsêmani, quando Cristo, angustiado, disse: Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua. Deus estava no Gólgota, quando seu filho disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu quero também dizer a você que Deus estava no túmulo, quando aquelas mulheres, numa manhã ensolarada, tristes, foram visitar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele estava ressuscitado. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu as rédeas do mundo, porque Ele é o Criador. Tudo tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle. Que coisa linda. Esses dias eu ouvia da esposa de alguém que estava acabando de entrar na UTI. E ela manda um áudio para meu marido. A gente angustiado. E ela disse: Pastor Helder, eu acabei de orar com meus 2 filhos. E eu quero dizer uma coisa para o senhor. O meu Deus está no controle de todas as coisas. Como aquilo foi animador. Deus está no controle de todas as coisas. Jó vai dizer, 5,18, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Um puritano disse assim: a atitude de considerarmos que somos o que Deus determinou que sejamos, nos ajudará muito. Podemos aceitar melhor as nossas aflições, tornando-nos pacientes sobre tais aflições. Eu quero dizer a você que Deus está no controle de todas as coisas. E era isso que Jeremias estava dizendo aos cativos. Versos 5, 6. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí. E não o quê, irmãos? E não diminuam. Se a Covid demorar mais um ano, eu acho que não fica um crente na igreja, viu, pastor Rony? Ao invés de crescer, diminui. Vamos lá? Sabe o que era que Jeremias estava dizendo? Viva os dias maus da melhor maneira possível. Vamos entender. Vou citar eles, mas a gente vai falar deles lá na frente. Os falsos profetas estavam dizendo, a gente vai ver, só vai durar 2 anos o cativeiro. Olha que coisa boa. O cativeiro só vai durar 2 anos. Não desfaça nada não. Não desfaça não as malas. Porque daqui a 2 anos vocês voltam. Aí Jeremias está dizendo, nanã. Sabe o que é que vocês têm que fazer? Primeiro, pare de ouvir os falsos profetas. Irmão, Salmo 137 vai dizer que o povo de Israel, quando chega na Babilônia e fica na beira do rio Babilônia, bota para chorar, pendura os instrumentos deles. Era um povo alegre que gostava de dançar, que gostava de louvar ao Senhor. Pendura o tamborim, pendura a harpa, vai para a beira do rio da Babilônia e chora. Se senta e chora. Aí diz: Senhor, os que nos trouxeram ainda perguntam: entoa um cântico a teu Deus. Mas nós dizemos: como vamos entoar um cântico em terra estranha? Pararam. Sabe o que é que Jeremias estava dizendo? Se conformem, vão viver na Babilônia. Se Deus é com vocês, Ele é em qualquer lugar, inclusive na Babilônia. Irmãos, se Deus é conosco, Ele é conosco em qualquer lugar, no trabalho que muitas vezes a gente não gosta, em um casamento que a gente não projetou, em problema de filho, em problema de saúde. Deus é conosco em qualquer momento. É isso que ele estava dizendo. Mas eu fiquei pensando, eu tenho assim umas coisas meio doidas na minha cabeça. Eu estava pensando assim: Senhor, se eu tivesse aí cativa, hoje,
Eu tenho 48 anos, vou fazer 49, para a semana, tá? Se quem quiser me dar presente, eu vou fazer 49. Se eu recebesse um anúncio desse dizendo que eu ia ficar 70 anos, pastor Rony, aí eu contei 70 mais 49, 119, vou morrer na Babilônia. Você também, tá, querido? Nem se empolgue. Eu disse, 70 mais 49, 119. Senhor, eu ia morrer na Babilônia. Você está entendendo? Aí eu disse, e agora? Como era que eu ia ficar? Como seria meu sentimento? Então, muitos estavam nessa situação que eu ia estar. Aí Deus vai dizer, edifica casa, constrói casa, tornem a Babilônia seu lar. O desafio, irmãos, não é morar na Babilônia. O desafio é não amar a Babilônia. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O desafio é estar na Babilônia como Daniel, ter uma mesa com o melhor dessa terra e você dizer não. O desafio é como Daniel está ocupando um cargo importante e não se deixar contaminar. O nosso desafio é esse. Ai, que mundo terrível. Jesus me leva que esse mundo está terrível. Eu queria ser do século passado. Sempre teve pecado, sempre teve gente ruim. O problema não é esse, o problema é porque às vezes nós estamos na Babilônia e nós estamos amando a Babilônia. Moody vai dizer, o barco foi feito para estar no lago. O problema não é esse, o problema é quando a água entra dentro do lago. Ele estava dizendo, viva na Babilônia, pode construir casa, porque o negócio vai demorar. E além de construir, plantem, trabalhem. Parem de chorar, desenvolvam, deem frutos. Casem e casem seus filhos. Aí você vai dizer, olha aí, uma brecha para crente com não crente. Não. Não era para casar com os babilônios. Se você lê Esdras e Neemias, você vai ver que Esdras censura. Inclusive, manda tudo isso se separar. A questão não era essa, porque Deus não quebra princípio não, irmãos. Sabe o que era que Deus queria? Que os israelitas se multiplicassem. Porque mesmo quem tivesse na situação que eu estava, que fosse morrer na Babilônia, mas ia deixar uma geração. Deus estava dizendo, mesmo que vocês não saiam vivos, mas os filhos de vocês sairão. Sabe o que é que a gente aprende? Eu escuto muito, já pedi tanto perdão a Deus essa semana todinha. Não existe tempo ruim para ter filho não, viu? Como eu e você somos mundanos, Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua, você peça a você. Como nós somos mundanos, porque nós criamos nossos filhos assim, tenha pouco filho, porque o mundo está terrível. Se o mundo está terrível e os filhos dos crentes não se multiplicam, quem vai ser luz? Quem vai fazer a diferença? É isso aqui, irmãos, que o texto está dizendo. Multipliquem-se. Ensinem. Que vocês estão em terra estranha, mas o Deus de Israel está no controle. Os filhos de vocês vão crescerem sabendo que o Deus de Israel é fiel. Vocês podem até ficar o corpo de vocês, mas os filhos de vocês, quando saírem, sairão com um legado. Mas a gente não quer mais ter filho, irmãos. Eu não tenho mais jeito. Essa geração nova tem filhos, irmãos. Coisa linda, Simone Quaresma postou esses dias. Ela postou que uma foto de 3 anos atrás, 2 anos atrás e agora. E 3 anos atrás era só ela e os filhos. Aí, 2 anos atrás, ela tem 4 filhos. Cada filho com 2 meninos. Aí ela disse, ainda cabe mais, a família está aumentando. Que coisa linda. Multiplicai-vos, não existe tempo ruim. A ordem era o quê? Não diminua. O evangelho nunca diminuiu
mesmo com perseguição. A igreja primitiva, Tertuliano disse, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Quanto mais matava, quanto mais crescia, mais crescia. Igreja nunca parou em pandemia. Igreja nunca parou com problema. Igreja nunca parou em perseguição, irmãos. E nós estamos de mãos atadas, chorando em pânico. Que se vê um caixão, a gente tem uma crise de pânico. Não diminua. Ao invés de diminuir, cresçam. Era para a gente estar no meio da rua, de máscara, dizendo ao povo, Jesus é a solução, irmãos. Uma pessoa estava me dizendo ontem, Janeide, o meu marido de tanto assistir televisão surtou. Está surtado. E nós estamos fazendo o quê, irmãos? Verso 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias estava dizendo, cresçam, multipliquem-se, mas também cuidem dos seus sentimentos. Sabia? Essa paz aqui é uma paz pública. É um conselho que ele estava dizendo. Sabe o que era que ele estava dizendo? Sujeitem-se ao rei da Babilônia. Que crente é esse que vive falando dos outros? Que crente é esse, irmão, que vive falando de sua liderança? Que espiritualidade é essa? Sujeitem-se ao rei da Babilônia. Sabe o que era que Jeremias estava dizendo? Não tramem, não fale mal, não odeie, não tenha amargura, porque no devido tempo Deus entra em ação. O juiz de vocês é Deus. Tem um provérbio que não é provérbios, é um provérbio popular que diz assim, 2 coisas acompanham a sabedoria, o tempo e o silêncio. Está se sentindo injustiçado? Feche a boca. Ore por quem fez uma maldade por você. Entrega a Deus. Deixe de ser jararacazinha, que fica semeando contendas. É isso que ele está dizendo. Não fale mal do rei da Babilônia, porque quando ele estiver em paz, vocês também terão paz. A gente vê na Bíblia, irmãos, que Davi chorou a morte de Saul. A gente vê na Bíblia que Paulo nunca se rebelou contra as autoridades romanas. O próprio Jesus vai dizer, dai a César o que é de César. Tenha paz, irmãos, fica na paz. A minha mãe, ela já dizia, o que é do homem, o boi no lambe. Então, o que é seu, vai ser seu. Não adianta não, deixe de besteira. O que tem de ser é. Descanse. Trabalhe suas emoções, seu coração. A gente fala muito pouco de emoções, viu? Mas tem muito crente amargurado. Muito crente ruim. Muito crente linguarudo, venenoso, maldoso, malicioso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Versos 8 e 9, vamos lá. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem. Espera aí. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Lembra que eu falei que Jeremias não é escrito cronologicamente? Se você ler em casa, você vai ver que no capítulo 28, Jeremias vai ter uma luta contra Ananias ou Hananias. Era um falso profeta que estava dizendo que o cativeiro ia durar 2 anos. Irmãos, nós estamos cheios de falsos profetas. Eu ia copiar algo que eu ouvi essa semana, mas vocês iam saber de quem era.
Então eu vou dizer com minhas palavras. Primeiro, ele tem um jeito para falar, que eu queria ter a metade daquele jeito dele com o cara. Viu, pastor James? O camarada é desenrolado. Agora, herético não. Aí, geralmente é no carro, né? Aí ele estava aqui no carro. E veio uma revelação agora. Já começou errado. E Deus está mandando lhe dizer que estão tramando contra a tua vida. Ué, foi feito até reunião particular para te derrubar. Mas Deus está lhe dizendo que fechou. Eita, e o povo, irmãos, enlouquece. Eu não vejo uma profecia dizendo, irmão, lê a Bíblia todos os dias. Irmão, vigie os seus pecados. Aí você vai lá, que no perfil dele, 290 mil seguidores. É gente, viu? É gente. Então é isso aqui. Jeremias estava dizendo, não escutem esses falsos profetas que sonham os sonhos deles, que têm as visões deles, e está dizendo a vocês que o cativeiro vai durar 2 anos. Irmãos, hoje não é diferente. Nos nossos dias atuais, nós estamos vivendo dias semelhantes. Pare de ouvir essas pessoas, não vai lhe acrescentar em nada. Pare de dar púlpito, de dar vanglória para essas pessoas. Essas pessoas não estão preocupadas com a sua alma, são falsos profetas. E ele disse, não siga essas pessoas. E depois que do verso 18, ele vai dizer qual é o fim desses falsos profetas. Verso 10 e 11, aí ele vai dizer, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia. Quantos anos? 70 anos. Atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Hoje, pastor Jamerson dizia, irmãos, como é que faz uma viagem missionária? Paulo, Silas e Timóteo. Ia bombar. Ia cobrar ingresso. Eu queria ser a agente. Tinha tudo para bombar. Aí o Espírito Santo fechou as portas. O meu marido termina uma consciência cristã já pensando em outra. Sou eu dormindo e ele dizendo, Janeide, sabe quem eu vou chamar o próximo ano? É assim. É fulano. Já está tudo desenhado na cabeça dele. Ele tem uma mente, que eu digo a ele que aquela mente dele, eu não sei não. Ele já tem tudo programado. Aí estava tudo programado. Pandemia. Passamos o ano todo dizendo, vai ser presencial. Nada de presencial online. A gente passou 2 dias dopado lá em casa, todo mundo em êxtase. Deus sabe todas as coisas. Deus deu um lampejo assim na mente dele para cadastrar as igrejas. Se prepare, viu, pastor James? Para assistir na igreja. Igreja no Amazonas. Já se inscreveu. Igrejas em Araguaína. Eu conheço Araguaína. Fica na beira do rio Araguaia. É onde o vento faz a curva. 3 dias de ônibus, quase que eu morro. Não é, pastor Jorge? 3 dias de ônibus. É um daqui para Teresina, Teresina para Imperatriz, Imperatriz para Araguaína. Uma cidadezinha lá no final de Santa Catarina. Eu vou dizer que não é Deus? Eu vou dizer que não é Deus, irmãos? Pessoas que jamais viriam, que jamais teriam a oportunidade de ouvir a palavra de Deus.
Existe tempo para todas as coisas. Ele vai começar dizendo, o cativeiro vai ter fim, só que é 70 anos. Deus estava dizendo, tudo é no meu tempo. E o que Ele diz, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Não esperar o tempo de Deus só nos traz problemas. Exemplo, Sara. Espere o tempo de Deus. Aquiete sua alma. Aquiete sua carnalidade. Não tome posição, não tome a frente de Deus. Espere o tempo de Deus. Deus não precisa da sua fé para agir. Deus não precisa de uma mãozinha para agir. Ele age. Aí ele vai dizer, porque eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. E é pensamento de paz, não é de morte. E a gente vai ver que o cativeiro não foi para a morte, foi para quê? Para arrependimento. Salmo 137, 7 vai dizer assim, contra os filhos de Edom, quem era Edom? Os descendentes de Esaú. Lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasaia, até os fundamentos. Sabe o que aconteceu? Os historiadores, não está na Bíblia, os historiadores vão dizer que os descendentes de Esaú, quando começaram a saber que o povo de Israel estava fugindo para não ser cativo, eles iam atrás e eles entregavam. E eles estavam dizendo, Israel agora se acaba. Deus estava dizendo, não. Porque problema e luta não é para a morte não, é para aperfeiçoamento. Porque eu que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. O que parece mal ao povo de Deus, Ele destina para bem. Acabou-se. Quando a gente acha que está tudo perdido, irmãos, Deus dá uma solução. Sabe por quê? Porque é como disse lá em Ezequiel, Ele não faz por minha causa e por sua causa, é por causa da glória dEle. É por causa do nome dEle, é por causa do reino dEle. Eu que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz. Estão dizendo que vai ser o fim, vai não. Estão dizendo que vai fechar, vai não. Estão dizendo que não tem mais jeito, tem, para Deus tem. Verso 12, 13 e 14, para a gente terminar. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Entenderam agora como é melhor ler o verso 13? Agora você pode ler o verso 13 aqui. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Jeremias vai fechar com um pedido. É como se Deus, Ele estivesse dizendo, tenham intimidade comigo. Não adianta voltar da Babilônia de qualquer forma. Irmãos, não adianta, luta, e você do mesmo jeito, mesmo jeito. Covid, e a gente do mesmo jeito. Não adianta. A gente tem que sair das lutas melhores. Aí ele vai dizer, então é uma interjeição, é uma ordem. E olha só, exprime algo que não foi cumprido, mas ainda dá tempo de ser feito. Então, que não é assim? Olha, você não foi ali naquela rua, então vai agora. É algo que não foi feito, mas dá tempo de fazer. É o que Deus está dizendo, vocês não me buscaram até agora, mas dá tempo ainda. Verso 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Deus os moverá para orar. Me invocareis só a Ele. Invoquem ao Senhor. Invocar ao Senhor exige tempo, exige entrega, exige santidade. Pastor Rony disse aqui que nesses dias algo maravilhoso. Deus, Ele não sabia o que Deus queria especificamente de você, mas uma coisa Ele sabia, santidade. Exige tempo, exige entrega, exige santidade. A gente precisa conhecer a obra de Cristo. A gente precisa depender de Cristo. A gente precisa entender. Me invocareis. Mas Ele vai dizer, irmãos, melhor. Eu vos ouvirei.
vida de oração, vida de aquebrantamento. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, toma meus problemas, toma minhas lutas, toma minhas incertezas, toma essa falta de perspectiva. Senhor, me ajuda, quebrantamento. Verso 13, ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando a gente busca, haverá quebrantamento. A pergunta é: onde temos buscado? Se você só escuta falso profeta, qual tem sido a sua fonte? Irmãos, o mundo diz aí que nós somos o que comemos. Isso. Aí nós aqui temos que dizer assim: nós somos o que lemos. Aonde tem sido a sua fonte? Buscar com todo o coração. E ele vai dizer: todos os que vão ao Senhor com o coração sincero, recebe misericórdia. Nós temos um exemplo, e eu já preguei aqui, Manassés. Se achegue ao Senhor um coração contrito e aquebrantado, não lança fora o Senhor. Tem faltado aquebrantamento, tem faltado dor, tem faltado choro, tem faltado: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí verso 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus mudará as circunstâncias. Tirarei vocês de volta. Essa palavra sorte, a raiz dessa palavra é transportar. É alguém que pega e transporta. Aí Colossenses vai dizer que ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Por isso que a nossa sorte foi mudada. Por isso que as circunstâncias da nossa vida foi mudada. Nós caminhávamos para o inferno, mas aprove a Deus mandar Jesus Cristo para ali na cruz do Calvário. O seu sacrifício foi plenamente aceito e nós ouvimos o Evangelho, nós tivemos a fé que foi gerada pelo Espírito Santo, e quando eu olho para a cruz eu sou justificada, a minha sorte mudou. Simples assim. Ele estava dizendo para o povo de Israel: eu vou mudar a sorte de vocês. Eu vou transportar vocês da Babilônia para Jerusalém. O povo ia voltar para Jerusalém. Nós estamos voltando para a Nova Jerusalém. E como diz o pastor Paulo César, para a Nova Jerusalém. Para a Nova Jerusalém eu vou. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vivemos tempos difíceis, mas o nosso bom Deus nunca deixou de falar e nunca haverá de deixar, porque o nosso Deus é fiel. Que Deus nos abençoe, amém?